Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Agropet Roraima e RL Imóveis. Seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta, o seu programa que é referência em saúde, bem-estar e prevenção. Aqui você já sabe, fica bem informado por quem realmente entende do assunto, que são os nossos especialistas da saúde. Eu quero aproveitar e mandar um super beijo aos meus parceiros, Santa Joia, Santa Doce Story e o Robertinho Milas, que atende lá no Estética e Salão Corpo e Mania. Todos eles são responsáveis pela minha produção. Então, um super beijo para vocês. Muito obrigada pela parceria. E agora, o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Você pratica o uso racional de medicamentos? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entende-se que há um uso racional quando pacientes recebem medicamentos para suas condições clínicas em doses adequadas às suas necessidades individuais. O uso irracional ou inadequado de medicamentos é um dos maiores problemas em nível mundial e pode causar riscos à saúde. E agora eu quero dar as boas-vindas ao cirurgião plástico, Dr. Márcio Arcoverde. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como está você, Kelly? Tudo bem, graças a Deus. Olha, hoje o tema é sobre prótese mamária, conhecida também como silicone, e o doutor está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, não é isso, doutor? Isso aqui à vontade. Pode perguntar. Espero a sua pergunta. Olha, doutor, em falar em pergunta, a gente já vai iniciar essa nossa entrevista com a pergunta do nosso telespectador, na tela. Oi, eu me chamo Nenúbia, do Instagram, @nenubiac, e eu gostaria de saber, doutor Arcoverde, quais são os critérios para avaliar o tamanho da prótese mamária? Então vamos lá. É uma ótima pergunta. Os critérios são vários, né? O primeiro e talvez o mais importante é o desejo do paciente, né? Vamos desejar. A mama é a forma que ela escolhe, a forma que ela deseja. Como eu falei no programa anterior, a gente vai adequar o desejo da paciente a o que é possível ser feito, né? Não adianta uma paciente que não tem absolutamente nada partir para um implante de silicone de 1 litro que talvez não caiba, né? Então a gente usa a circunferência do tórax, a forma da mama, o volume mamário existente, o desejo do tamanho do volume da mama que ela deseja, que ela almeja. Às vezes ela traz uma fotografia que nos guia dentro desse universo do volumétrico, né? Assim, o tórax do paciente, se ele é largo, a estrutura mamária da paciente, se ela já tem uma volumetria boa, né? Se ela não tem queda da mama, se ela não tem flacidez da mama, né? Se a prótese vai preencher esse universo, né, do volumétrico que ela precisa. Doutor, uma dúvida. No caso, a prótese mamária, ela não leva em conta, no caso, o tamanho do sutiã da pessoa. Isso não tem nada a ver, né? Não. Os implantes de silicone, eles são numerados por volumetria. Aqueles volumes pré-estabelecidos, de 200, 250, 255, né, eles não correspondem ao tamanho do sutiã. Uma coisa é o bojo, P, M e G. Outra coisa é a circunferência do tórax, né, 38, 36, 42, 46, 48, 56. Essas são outras medidas. A volumetria do implante, a gente vai levar em consideração o tamanho do tórax, a volumetria que já existe na mama, o desejo do paciente e a forma do implante. Doutor, por exemplo, né? Eu, paciente, digamos, quem sabe, né, no futuro. Futuro é Deus. Tem uma colega, uma amiga, que colocou silicone, achei o seio dela lindo. E aí eu chego lá no seu consultório e falo, doutor, eu quero o seio da fulana de tal. É assim que funciona ou não? Seria ótimo. Assim seriam nas pacientes, talvez gêmeas, né? Mesma forma, mesmo volume, mesma estrutura, tudo seria ótimo. Mas às vezes você tem uma amiga que é magrinha e uma amiga que tem um excesso de mama maior.
Então, uma não tem nada e a outra já tem uma volumetria. Se eu, de repente, uso um volume de 300 ml numa paciente que praticamente não tem nada, ela vai ter uma volumetria de uma mama pequena. Se eu vou reproduzir esses 300 ml numa paciente que já tem um volume mamário maior, a volumetria dentro do sutiã, dentro do biquíni, será diferente. Tem mesmo que fazer uma análise de cada paciente. Seria fantástico se você pudesse individualizar cada paciente, né, pelo desejo dela. Agora, é claro que você pode ter volumes parecidos com implantes diferentes. Olha, doutor, a gente tem mais uma participação. É a Beatriz Bezerra, do bairro Messejana, e a pergunta dela é a seguinte. Olá, eu gostaria de saber em qual posição é colocada a prótese e se ela interfere na amamentação, caso eu queira engravidar posteriormente. Uma ótima pergunta, Beatriz. Obrigado por fazê-la. Os implantes, eles são colocados, podem ser num plano subglandular, ou seja, embaixo da glândula, subfacial, embaixo da fáscia do músculo, submuscular, né? E embaixo de retalhos, ou seja, retalhos complexos usados mais para reconstruções mamárias, que não é o caso específico da sua pergunta. Neste caso, quando o implante ele é colocado, na grande maioria das vezes, praticamente na totalidade, essa sensibilidade ela não é perdida de forma nenhuma. Há relatos em que isso aumenta até a sensibilidade da paciente. Doutor, vamos para mais uma participação. É a Cláudia, do bairro Liberdade, e ela pergunta o seguinte. Doutor, eu tenho interesse em realizar essa cirurgia, mas tenho receio de ficar muito artificial. Existem diferentes tipos de prótese? Existem sim, Cláudia. Muito obrigado pela sua pergunta. Existem próteses de tamanhos e perfis diferentes. Isso interfere na volumetria que você precisa para colocar. Se você coloca um implante muito grande numa paciente que tem uma volumetria mamária pequena, talvez fique com aspecto artificial. Se você usa uma prótese de tamanho menor numa paciente que tem uma volumetria, né, média, você tem um resultado muito natural. Os implantes eles podem ser de perfil alto, perfil baixo, anatômicos, perfil super alto, distendido. Então, isso varia conforme o resultado individualizado que a gente espera encontrar em você. É baseado mesmo nas características da paciente que a gente vai identificar qual a melhor prótese para ela, né, doutor? É baseado nas características do paciente e no desejo da resposta, né, cirúrgica que ela busca. Doutor, o senhor mencionou aqui sobre o perfil alto, né, o perfil baixo, se é redonda, atômica, né? Como que seria mais ou menos as características dessas próteses? Assim, significa o quê? Que vai ficar um pouco mais empinado, vai ficar um pouquinho mais para o lado, é isso? Na verdade, funciona assim. Os implantes é um gel de silicone preenchido com uma camada de revestimento. Essa camada ela tem uma altura e uma largura. Isso vai caracterizar a volumetria do implante. Se ele é mais estreito e mais alto, quanto mais estreito e mais alto, maior o perfil. Perfil super alto, perfil alto e um perfil baixo. Anatômica é o implante que ele é o redondinho, bem redondinho, e tem um redondinho que ele tem uma queda mais natural da mama. A gente usa mais para as pacientes que vão fazer reconstrução de mama. Né? Coloca para poder a mama ter um caimento. Na maioria das vezes a mama já tem um caimento e você coloca o implante só para dar a forma. Doutor, as próteses de silicone, elas têm prazo de validade? Olha, no meu consultório, eu costumo dizer às pacientes que nada é para sempre. Não existe nada que seja para sempre. Todos os implantes, claro que com a evolução tecnológica dos implantes produzidos, desde os primórdios dos implantes fabricados até os últimos implantes, mudaram textura, mudaram características, mudaram seu revestimento, né, a qualidade do implante, tudo isso muda. Mas eu costumo dizer à paciente, diga a você também, nada é para sempre. O implante precisa ser visto, precisa ser avaliado, precisa ser acompanhado. Se ele apresentar alguma necessidade de troca, seja por contratura, ou por infecção, ou por descência da ferida, ou por extrusão, coisas que podem acontecer no pós-operatório, né? Então você tem que procurar o seu médico. Ele tem que estar disposto e disponível para você o tempo inteiro. Doutor, e qual a recomendação você tem a dizer aos nossos telespectadores que estejam aí com esse desejo de colocar uma prótese mamária? Olha, realize o seu desejo, né? Se você quer, se você precisa, se você almeja isso, eu acho que não vejo nada contra que você
realize o seu desejo. Procure um especialista, vá a uma pessoa que tenha conhecimento, busque na internet, busque na televisão, busque nos sites, busque no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, investigue o seu especialista, se ele realmente é um especialista, sócio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que eu tenho certeza que ele vai lhe atender da melhor forma possível. Que é o essencial antes de tudo, né, doutor? Realmente conhecer o seu médico e saber que ele está ali capacitado para isso. Que ele precisa estar sempre disponível para você, né? É uma cirurgia que a gente realiza muito, a gente na clínica atende muitos pacientes que fazem esse tipo de procedimento. E assim, é um paciente que precisa realmente de um segmento, não só no pós-operatório imediato, mas anual, que a gente tenha que esse paciente não pode sumir. Um implante de silicone colocado, mesmo que seja por um período prolongado, ele não é para sempre. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A gente fica muito feliz quando o senhor está aqui. Muito obrigado. Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta com muito mais.